E aí você falou, não consigo ter tempo para almoçar com os meus filhos e tal. Eu falei assim, cara, que massa, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção na nossa consultoria com você é que eu já tinha uma filha, a Babi, e eu via o tanto, e isso sempre me incomodou enquanto empreendedor, sempre me incomodou o tanto que o pediatra atende mãe no WhatsApp. Aí eu falei assim, Fabiano, você já mediu quanto tempo você fica? E agora que eu vou falar um detalhe aqui, não sei se podia não, qualquer coisa você manda cortar, tá bom, Fabiano? Não, pode falar tudo aí. Quando você chegou, você falou assim pra gente, não, Ronan, eu já até ganho bem, eu cobro R$300 a minha consulta, era na época, R$300 a minha consulta. Aí eu falei assim, Fabiano, muito médico acha que ganha bem. Mas vamos falar da sua especialidade, que é pediatria. Você cobra R$300 a consulta, beleza? Mas você cobra o retorno? Não. Então já não é R$300 a consulta. É R$300 dividido pelo tempo da consulta mais o tempo do retorno. Outra coisa, Fabiano, você tira dúvida de mãe, você passa o seu número de celular para as mães e tal, você fica conversando com mãe. Eu falo mãe que é mais comum, né? Assim, mas tem pai também, com certeza. Você fica conversando com as mães no WhatsApp respondendo dúvida? Então, sua consulta também é R$300 por uma consulta de 1 hora, mais o retorno, mais as dúvidas que você tira no WhatsApp. Vão pegar isso e monetizar. Vão transformar uma dessas coisas em dinheiro. As dúvidas, Fabiano, e eu adoro fazer isso, gente. Adoro pegar uma coisa que já funciona dentro da empresa e transformar numa outra fonte de renda. Aí eu falei assim, Fabiano, as dúvidas que você tira no WhatsApp são geralmente as mesmas? Ih, Ronan, geralmente é a mesma coisa. Posso dar tal remédio? Posso isso? Posso aquilo? Eu falei, então, Fabiano, por que que você não cria uma comunidade onde as mães vão pagar para fazer parte dessa comunidade e uma vez por semana você faz uma live para tirar as dúvidas de todas as mães? E aí, na época, o Facebook bombava ainda, e aí você criou a comunidade no Facebook. Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host desse podcast, o DonoCast, e a gente já está chegando na marca do episódio 041. A gente começou com essa brincadeira, né? Episódio 001, 002, agora a gente já está no 041, né? O pessoal às vezes me pergunta assim, por que o zero na frente? Sei lá, a gente começou com o episódio 001, 002, e aí mantivemos o zero. Então é o episódio 041. Um episódio que, vou te falar, difícil de sair, viu? Porque a agenda desse caboclo que está aqui comigo hoje é difícil e eu estou lisonjeado. Todos os convidados que a gente teve aqui até hoje, muito especiais, eu escolho a dedo. Ninguém aqui esteve presente nessa mesa comigo porque pagou para estar aqui, nada disso. Cada um tem um motivo muito especial e o de hoje não é diferente. O tema de hoje é do consultório ao digital, a jornada empreendedora de um pediatra. Só que eu já combinei com esse meu convidado aqui de hoje que, apesar do tema ser do consultório ao digital, ele tem muita história bacana para contar antes dele ter tido consultório, sabe? Por exemplo, ele estava me contando aqui antes do episódio começar que ele era o pior aluno da escola na época de colégio e tudo, e virava até motivo de chacota. Então, eu estou aqui com o Dr. Fabiano Tebas, um cara assim que eu admiro demais, de um carisma impressionante, e que ele usa esse carisma para atender as crianças, os pais, as mães lá também, e que conquistou a gente lá na Tutorianos quando foi nosso cliente. Dr. Fabiano Tebas, muito bem-vindo, obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu tinha preparado um texto aqui falando sobre um pouco mais do seu currículo, mas eu queria que você se apresentasse aí para nós, fazendo um favor. Quem que é o Dr. Fabiano Tebas? Você é daqui, não é? Você é formado aonde? Enfim, conta um pouco para a gente, fazendo um favor.
Pois é, obrigado, muito obrigado mesmo pela oportunidade aqui. É um prazer estar falando com você, um cara que eu respeito muito e todo mundo gosta muito. E eu sou, como você disse, pediatra, né? Eu tenho muito orgulho e prazer de falar que eu sou pediatra. Sou um pediatra generalista, né? Que tem pediatras que são gastroenterologista, pediatra, cardiopediatra, mas eu sou pediatra geral mesmo. Faço puericultura e sou pós-graduado também em nutrição infantil. E como meu currículo não é muito grande, eu às vezes coloco assim, pai de 2 filhos. Só para dar uma Para completar, né? Às vezes eu vou fazer live com algum, tal, formado em não sei o quê, fez doutorado em Harvard, não sei o quê, aquele currículo gigante. Aí o meu só foi Fabiano Tebas, pediatra, pai de 2 filhos, para dar Já dá uma um volume, preenchida, né? Ser pai não é fácil, né? Você sabe disso, né? Então aumenta muito o conhecimento da gente. Isso mesmo. Inclusive, Fabiano, eu atendo algumas psicólogas especializadas em desenvolvimento infantil, por exemplo, que elas recebem perguntas de pais do tipo assim, tá, mas você tá querendo me ensinar a educar meu filho, mas você não tem filho ainda e tal, que não sei o quê. Então, realmente conta no currículo, né? Você sabe do que tá falando ali, você já passou por isso, pelo fato de ser pai, né? E você é daqui, Fabiano? Não, eu sou de Manhuaçu, uma cidade que fica mais no interior. Aqui é interior de Minas, né? Mas é mais no interior ainda, mais quase na divisa com o Espírito Santo. Manhuaçu, quem sai de Belo Terra de Horizonte... um café bom demais, hein? Terra do café bom lá e pessoas muito boas também, pessoas de coração muito bom. Eu brinco que Manhuaçu, quem passa lá dentro, pela BR, assim, vê que a cidade é meio feia, né? Fala assim, não, a pessoa, nossa, mas que cidade feia que você mora, né? Que é cheio de... Que você é de lá, né? Que é cheio de morro e tal. Aí eu falo assim, não, mas você entrou na cidade? Não. Eu falei assim, então você achou que é feia. Depois que você entra, aí você tem certeza que é... Mas eu falo isso, mas o pessoal de Manhuaçu, o povo lá é bacana. A cidade é feia porque ela tem uma geografia feia, mas as pessoas são boas, isso é que importa. Isso aí, isso aí. Bacana demais. Quem já foi para o Espírito Santo, como todo bom mineiro, já passou ali por dentro de Manhuaçu quando vai para Guarapari e tudo. Verdade. Com certeza conhece essa parte aí que você está falando de Manhuaçu. Fabiano, Bacana. E me conta aí, já que o nosso tema é do consultório ao digital, me conta a sua história acadêmica de colégio e tudo, antes de você formar em medicina, que você contou uma história aqui muito bacana. Você era realmente um aluno não muito dedicado na escola, Fabiano? Como é que era isso? Pois é, quando eu passei em medicina, foi uma surpresa para a cidade, né? Porque quem me conhecia falava assim, o Fabiano passou em medicina na Federal, como que pode um negócio desse? Porque assim, eu sempre estudei escola pública, né? Meus pais eram comerciantes e assim, meu pai não tinha condições de pagar a escola particular para mim, né? E muito menos faculdade de medicina particular, que na época já era caro, hoje em dia continua caro. E assim, eu era aquele que estudava para passar e sempre ficava de recuperação em quase tudo. E eu estudava numa escola que chamava Polivalente. E lá, assim, aquele negócio, a professora às vezes ficava com dó e passava, eu ia passando. Eu, assim, era considerado inteligente, mas não estudava. Uhum. Até que eu fui pro Tiradentes, Colégio Tiradentes, que também era público, mas era mais puxado, né? É colégio militar, colégio Tiradentes? É, colégio militar. Aham. E eu não tinha nenhum familiar militar, custei um pouco para conseguir vaga lá. E aí, quando eu era o primeiro ano do segundo grau, né? Hoje em dia mudou essas nomenclaturas, mas era o primeiro ano do segundo grau. E eu estava acostumado sempre a estudar para passar. E lá no Tiradentes só podia ficar em recuperação em 2 matérias, senão tomava pau direto. E eu fiquei em todas. Todas não. Eu só passei em religião, mesmo assim. É porque religião era só estar presente na sala, não precisava fazer prova. Entendi. Os outros eu fiquei de recuperação em tudo. E aí eu tive que repetir. E eu fiquei com uma vergonha muito grande, sofri bullying na época, não sou a favor de bullying nem você, mas na época fez bem pra mim, porque eu fiquei com tanta vergonha que eu sofria bullying dos colegas e bullying do professor. Meu nome deixou de ser Fabiano, era repetente. O repetente, pega não sei o que pra mim, repetente. Eu só podia sentar na última carteira. E eu era repetente. Aí o professor, repetente. E quando fazia uma pergunta, falava assim, olha, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Menos o repetente não pode responder não. Aí todo mundo, se ninguém soubesse, falava assim, repetente. E ai de mim se eu não soubesse. Vai ter que repetir de novo. Entendi. Ou se eu soubesse também, mas também repetente, então nunca valia. Aí eu fiquei com tanta vergonha que eu comecei a estudar muito. Foi aí que eu peguei gosto. Eu vi que eu gostava de estudar, foi aí. Porque até então eu não estudava.
E aí eu comecei a estudar. Eu queria fazer veterinária e depois eu vi que, na verdade, eu não queria fazer veterinária. Eu gostava de bicho, né? Mas eu falei assim, eu gosto de ter bicho, eu não gosto de cuidar do bicho. E tinha um amigo meu fazendo medicina, foi me mostrando as coisas, eu comecei a ficar empolgado e fui para o Juiz de Fora e, graças a Deus, consegui passar no vestibular da Federal lá, né? E aí foi daí em diante que eu fui, né, trilhando essa jornada. Mas eu não queria fazer pediatria, depois eu vou contar essa história também. Tá bom, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu acho que eu nunca contei isso que eu vou contar aqui, mas eu também tomei pau no primeiro ano do ensino médio. Na época, eu achava que o final de semana terminava no domingo e começava na segunda-feira e tudo. E graças a Deus e a muito esforço dos meus pais, eu estudava numa escola particular muito boa. Aí, quando eu estudei em escola pública até a quinta série, hoje em dia não chama quinta série mais, em escolas muito boas também, assim. Por exemplo, eu aprendi a ler e escrever, ou seja, de primeira até a quarta série, numa escola estadual chamada Escola Estadual Getúlio Vargas, que eu sou muito grato, uma escola pública muito boa até hoje. Tem muita gente que disputa vaga nessa escola estadual lá, e eu tive a oportunidade de estudar lá e tudo. E aí, na quinta série, eu fui estudar numa escola municipal, também muito boa, que chama Escola Municipal de Timóteo. E aí, quando eu ia passar para a sexta série, abriu um colégio particular do Sistema Arquidiocesano de Ensino. Era um colégio católico que abriu lá em Timóteo, chamado Colégio Dom Bosco. E aí, eu também, você está contando, eu super me identifiquei, porque eu era aquele cara que, assim, nunca fui o mais esforçado, mas eu tinha uma certa facilidade. Por exemplo, assim, eu tenho uma memória fotográfica que, se eu prestasse um pouco atenção na aula, na hora da prova, eu conseguia lembrar em qual parte do quadro que a professora tinha escrito aqui que ela estava perguntando, sabe? Então, eu passava muito mais por causa dessa minha habilidade do que por causa de esforço mesmo. Aí eu fui para a escola particular, aí na sexta série já tomei 2 recuperações, na sétima série passei com muito esforço, 60 quase em tudo e tal, mas aí quando passou para o ensino médio, eu tomei pau em quase tudo. Só não tomei em religião, e olha que lá, como era colégio católico, a religião era mais pesada, tinha até prova, e educação física. O resto, cara, eu tomei pau em tudo. Em outubro, eu já sabia que eu ia tomar pau, que não ia. E eu passei por isso também. Cidade do interior, comecei a estudar com o pessoal que era assim, olha só que doido. Eu estudava com os caras da minha idade. E aí, era comum, até hoje é comum, os irmãos também estudar na mesma escola. Aí, às vezes, eu tomei pau, eu fui estudar com os irmãos mais novos dos meus amigos, sabe? Assim, então, era meio que... Eu sei do que você passou aí, e para mim também foi uma virada de chave. Porque eu passei tanta vergonha, bullying também, e tanta vergonha que eu falei assim, poxa, não é isso aqui que eu quero para mim, não. E aí, provavelmente, se eu não estou enganado, foi a última vez que eu perdi nota em alguma matéria. Na faculdade também eu me dediquei muito, fui monitor de professores lá, ajudava a ensinar outros alunos e tal. Às vezes a gente precisa tomar um tropeço desse para poder virar a chave, né, Fabiano? Pois é, não era para ser necessário isso, mas às vezes é importante. A dor faz a gente mudar, às vezes, né? Exatamente. E assim, quando a gente meio que perde a credibilidade, né? É difícil depois você conquistar. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu já tinha fama de ser um cara enrolado, né? Então, as pessoas não acreditavam. Falavam assim, o Fabiano passou. Eu lembro que tinha uma locadora de vídeo, na época existia locadora, né? Na frente da minha casa. E a menina, filha do dono, ela tinha sido da minha sala a vida toda lá no Tiradentes. E aí, ela chegou, me levou até a mãe dela. Olha aqui, o Fabiano passou em medicina na Federal de Juiz de Fora. Ela olhou para mim, olhou para ela e falou assim... Viu? Faz medicina. Se até o Fabiano passou, você consegue passar. Então, assim, eu falei, não, consegue, ué, qualquer um consegue, é só estudar, ué. Né? Então, mas assim, eu ouvi isso de várias pessoas. Mas isso não me abalava. Eu falei assim, eu sei que eu mudei, agora eu sou outra pessoa, as pessoas me conhecem do tempo que eu era enrolado, né? E na faculdade eu sempre dediquei muito, assim, aos estudos.
Mas eu queria fazer cirurgia. Eu falei, vou fazer cirurgia. Eu decidi mudar para pediatria faltando menos de 1 ano para formar. Acho que estava faltando 8 meses a 6 meses para formar. Eu fui para uma cidadezinha que chama Astolfo Dutra, que tem um estágio, no último ano tem um estágio que chama de estágio rural, vai para umas cidadezinhas pequenininhas, daí em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. E lá eram duplas, né? Foi eu e um amigo meu para lá, teoricamente, para a gente aprender com o médico e começar a atender os pacientes mesmo. Era aquele momento que a gente ia atender sozinho, mas com o auxílio de um médico que estava em outra sala. Só que o médico que estava nessa cidade, não sei se ele está lá até hoje, acredito que não, ele não atendia criança. Apesar de ser PSF, é obrigatório atender criança, ele não atendia. Ele falava assim, criança só se estiver morrendo, fora isso eu não atendo. E quando ele atendia mal-humorado. Então as mães, ele não gostava de atender criança e as mães não gostavam dele. E aí chegou a enfermeira para mim, doutor, você pode atender? Tem uma criança com febre ali. Eu falei, nossa, eu não sou médico ainda e tal, mas eu posso. Aí eu atendi, aí uma mãe foi falando para outra, tem um estagiário ali que é bom, ele trata a gente bem. Aí começou. Só sei que tinha uma semana, eu ia ficar 2 meses. Com uma semana que eu tava lá, já tava formando fila de mãe com o neném no colo para eu examinar. Olha. E eu falei assim, gente, não pode fazer isso. Então, sentei com o secretário de saúde e falei assim, eu não posso, eu não sou médico. Não, mas você atende, aí você conversa com o médico lá, troca ideia. E eu fiquei esses 2 meses praticamente atendendo criança e vi o tanto que eu gostava. Então, assim, graças a um médico que não gostava de criança, eu resolvi fazer pediatria. E aí, quando eu contei para os colegas que eu ia fazer pediatria, todo mundo falou, não é possível, você fazer pediatria. Pediatria sempre foi tido como uma das piores especialidades financeiramente, né? Para ganhar dinheiro. Não, você vai ficar dependendo de plantão em hospital a vida toda, né? Porque consultório é só plano de saúde, que paga uma merreca. Uhum. E o hospital, que paga melhor, é plantão. Você não vai viver de plantão a vida toda. Não faz isso, não. Os meus amigos todos não fazem isso, não mexe com isso. Você não falou que é cirurgia? Eu falei, mas eu tô vendo que eu gosto de pediatria. Aí eu fui e fiz pediatria. Deixa eu fazer um adendo, então, te cortando. Daqui a pouco eu tô sendo considerado igual um apresentador famoso de TV que fica cortando os convidados, né? E tudo, né? Mas é porque você vai contando a história aí, eu tô identificando várias afinidades aqui, várias coisas em comum, porque eu entrei eu conheci a terapia ocupacional porque o meu irmão mais novo, ele tem deficiência mental de leve a moderada, não tem diagnóstico e tudo. E na época, para a gente da família, foi a época que ele mais melhorou quando ele começou a fazer tratamento com a terapia ocupacional. Ele ficou mais independente, aí melhorou para ele, melhorou para a gente também, melhorou a qualidade de vida de todo mundo lá de casa. Me apaixonei pela profissão, mas eu falei assim, não quero atender criança com atraso de desenvolvimento, porque eu vou ter um envolvimento emocional muito grande, tem essa questão de ter alguém na minha família com isso e tal. Eu quero reabilitação física, eu quero reabilitar a mão, quero fazer pós e fazer especializações em reabilitação de membro superior. Entrei na faculdade com isso. Aí eu ia ter aula lá de terapia ocupacional geral. Aí, na hora que a professora ia falar de desenvolvimento infantil, as minhas amigas, o Ronan tem um irmão assim, talvez ele possa contar. E eu contava como é que era a minha experiência, como é que era isso e tudo. E a professora, terapeuta ocupacional, que era da área de desenvolvimento infantil, ela tinha fama de carrasca. Aí vai, pronto. A professora é uma carrasca. Eu já não quero muito envolver emocionalmente nessa área, porque eu acho que eu vou ter muita dificuldade para separar o pessoal do profissional. Cara, vou até falar o nome dessa professora, que eu lembro dela com o maior carinho, assim. Ela realmente era muito exigente. Mas ela foi de uma sabedoria. E eu tive uma experiência que eu era o único homem da minha sala, né? Terapeuta ocupacional, até hoje, 99,08% dos profissionais são mulheres. Só 0,02% é homem. Então, por exemplo, não tinha como eu faltar aula. Porque se eu faltasse a aula, todos os professores iam saber que eu não fui, né? Então, ia dar falta direto. Comigo não precisava nem de fazer chamada, era só olhar para a sala, o Ronan faltou, né? E tal. Essa professora, faltando umas 2 semanas para o estágio com ela começar, Adriana Sarsur Nasser. Sou fãzaço dela. Ela mudou a minha trajetória profissional com essa atitude que ela teve. Faltando 2 semanas para começar o estágio com ela lá na área de desenvolvimento infantil, na clínica que a gente tinha lá, na clínica escola, ela me chamou e falou assim, eu venho te acompanhando, sei da sua resistência em seguir na terapia ocupacional em desenvolvimento infantil, mas eu acredito em você e no seu potencial por causa disso, disso e disso. Inclusive, sei da sua resistência em fazer estágio comigo.
mas eu te garanto que eu vou dar o meu melhor. E eu te chamei aqui para saber se você vai dar o seu melhor. Independente se você vai seguir nessa área, dê o seu melhor. Aí, com ela, eu aprendi o seguinte, Fabiano, e é o que eu falo com os meus clientes. Primeiro, fazer o que gosta, todo mundo faz. Mas o que leva ao sucesso mesmo é ter disposição para fazer o que precisa ser feito. Mas o principal ensinamento que ela me fez é o seguinte: independente de onde você estiver, dê o seu melhor. Independente de onde você estiver. Se você está fazendo uma coisa que você não gosta, mas você está lá para fazer, dê o seu melhor naquilo dali, que o universo recompensa uma hora. Cara, aí eu formei, fui fazer pós em fisiologia do exercício, porque era a área que eu queria, voltei para Timóteo, estava atendendo nessa área de reabilitação física na clínica da minha tia, que é outra coisa que eu acho que foi fundamental. Minha tia já tinha uma clínica de fisioterapia e eu ouvi muito: nossa, você vai fazer terapia ocupacional? Terapia ocupacional é mal remunerado. Por que você não faz medicina? Por que você não faz direito? Que não sei o quê. Ainda mais você que é homem, vai fazer terapia ocupacional. Eu ouvi isso demais antes de fazer terapia ocupacional. Essa minha tia me convidou para eu ir para a clínica dela, atender. Ela nem me cobrava para eu atender lá. Aí um dia um telefone tocou no supermercado do meu pai. Eu atendi. Aí era a dona de uma clínica de desenvolvimento infantil. Aqui, eu fiquei sabendo que um filho de vocês aí formou e meu tio tinha subido para almoçar. Meu pai e meu tio moravam em cima do supermercado. É por isso que eu falo subiu para almoçar. E foi o telefone do meu tio que tocou. Aí eu tava lá, meu pai falou assim: atende aquele telefone fazendo favor. Aí eu atendi, supermercado Mercamine, pois não, que não sei o quê. Na época tinha telefone fixo ainda, né? As pessoas ligavam. Então eu fiquei sabendo que o filho de um de vocês formou em terapia ocupacional. Eu tenho uma lista de espera aqui. E é na área de desenvolvimento infantil. Olha só. Aí eu falei: você tá falando com ele. Você pode vir aqui conversar para eu te apresentar? Aí eu falei: nossa, não era desenvolvimento infantil que eu queria. Mas vamos lá. Aí fui. Eu sei que com 3 meses de formado, eu já tinha 52 pacientes em lista de espera. Fantástico. Mas lembrei daquela conversa que eu tive com a professora Adriana Sassurnassa. Eu faço questão de falar o nome dela, inclusive. Se esse vídeo chegar nela de alguma forma, Adriana, toda a minha gratidão por aquela virada de chave. Como que tem pessoas que fazem diferença na nossa vida, né, Fabiana? Com certeza. E aí, fui para lá, eu falei assim, eu lembrei direitinho da conversa dela. Você não gosta, mas você tem muito potencial e dá o seu melhor. E segui nisso daí por 16 anos na área de desenvolvimento infantil, Fabiano. Impressionante. Bacana. Eu tinha esquecido que você era terapeuta ocupacional de formação, né? Pois é, em desenvolvimento infantil ainda. Depois, agora eu fiquei curioso de saber como que você migrou para outra área, né? Todo mundo deve ter ficado curioso aí. Não sei se você já contou em algum podcast aí, Eu né? conto muito isso para os meus clientes. Acho que eu já contei. Tem até um podcast, um episódio nosso, que eu e a Dani só, contando a história da Tutorianos. Como é que eu virei consultor de empresa, né? Eu tive a oportunidade, 1 ano depois que eu tinha formado, eu já tinha muitos pacientes. Aí minha mãe foi minha primeira sócia. Ela viu aquele potencial e falou assim: Ronan, vamos abrir uma clínica só para você. Que aí já tem como, você já tem tanto paciente que vamos abrir uma clínica só para você. E eu vou contar bem resumido. Aí eu abri uma clínica e eu tinha 200 mil bons motivos para fazer a clínica dar certo, porque minha mãe tinha me emprestado 200 mil reais, então eu tinha 200 mil bons motivos para fazer a clínica dar certo. Aí a motivação era tão grande que eu falei assim: não dá para eu ser o terapeuta ocupacional só da minha própria clínica. Eu tenho que ser dono também. Aí a minha clínica deu tão certo enquanto empresa que os meus conhecidos começaram a me convidar para ir na empresa deles, eles nem tinham clínica, para contar para eles o que eu estava fazendo na minha que estava dando tão certo. E aí, é uma longa história, mas foi mais ou menos isso. Bacana. Pois é, não tem como a gente, às Como é que vezes... você veio parar aqui, Fabiano, no Vale do Aço? Aqui em Patinga. Pois é, foi justamente nessa época que eu decidi por fazer pediatria.
a minha irmã morava aqui já, né? E assim, foi praticamente a minha irmã que me criou. A minha mãe, ela é viva, meu pai também. Só que eles tinham um bar, e o bar do meu pai abria 6 horas da tarde e fechava às vezes 5 da manhã. E meu pai era quem atendia e minha mãe era cozinheira do bar. Era um bar, restaurante e tudo, né? Aham. Então, só não abria segunda-feira. Então, assim, eles ficavam a noite toda trabalhando e o dia todo cansados arrumando coisas do bar. E a minha irmã, quando eu nasci, a gente chama de temporão, né? A minha irmã mais nova tinha 13 anos e tinha essa de 16, que foi quem cuidou de mim e tal. E quando ela casou, ela veio pra Ipatinga e eu fiquei assim, coração partido, né? Eu queria vir também. E aí, sempre gostei da cidade, vim aqui, falei assim, um dia eu quero morar em Ipatinga, era meu sonho. E aí, quando eu tava formando para formar e decidi fazer pediatria, por causa dessa história aí do médico, eu não gostava de criança, eu peguei e fiquei sabendo que estava abrindo vaga de residência aqui no Hospital Márcio Cunha. Tinha sido o primeiro ano de residência. Eu fui a segunda turma de pediatra aqui, de Legal. residente. E aí eu entrei, tinham só 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar, aí teve uma desistência, aí eu entrei. E aí eu tô aqui até hoje. Foi 2002, dezembro de 2002, né? Então tem 21 anos que eu sou pediatra, né? E 23 anos que eu formei. E eu vim pra cá. E aí, assim, sempre ouvindo, não, pediatria, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Eu falei assim, não, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, se a gente faz aquilo, é o que a sua chefe lá falou, Professora né? falou, né? Se a gente dá o nosso melhor, né? O universo conspira e acaba que isso volta. Eu sempre acreditei nisso, né? Falei, não, eu vou ser pediatra, mas eu não vou viver de plantão. E eu não vou ficar dependendo de convênio, né? Lógico que no início não tem jeito. Plantão e atendendo consultório. E aí, quando eu falei assim, não, eu vou cortar os convênios do meu consultório. Meu coração cortou, porque tinha muito paciente que eu sabia que ia parar de consultar comigo, né? Mas eu tinha um projeto de melhorar a minha qualidade de atendimento, aumentar o tempo da minha consulta, fazer algo diferenciado. Eu queria fazer algo diferente do que a maioria fazia. Não que a maioria era ruim, mas eu queria fazer algo diferente. E aí, saí dos plantões, eu acho que eu fui um dos médicos, na época, mais novo que saiu do plantão. E cortei os convênios do meu consultório. Todos, acho que a unanimidade dos pediatras que eu conheço falaram assim, você é doido, você vai passar fome. Consulta particular é um gato pingado, que eu falei assim, não vou passar fome, vai dar certo. E assim, com 3, 4 meses, minha agenda já estava lotada, graças a Deus. Aqueles mesmos pacientes que eu atendia, muitos continuaram pacientes meus. E assim, eu atendi até para poder ter esse lado humano, né? Eu falei, porque não é só atendimento particular, eu atendia também em posto de saúde, 2 cidadezinhas, o Iapu e o Bugre, que são cidadezinhas que eu fiquei 15 anos lá, eu atendia pessoas da área rural e tal, então, tem um amor muito grande pelas pessoas de lá, e assim, eu atendia no meu consultório e lá, né? E aí foi isso, meu consultório encheu e chegou num ponto que eu não estava tendo fila de espera, né? Só consulta só particular. E eu era o único pediatra aqui na região do Vale do Aço, né? Grande Vale do Aço, que só atendia particular, que não atendia, né? Todos atendiam particular e convênio e eu só atendia particular. E assim, eu fui meio que foi o primeiro a quebrar essa barreira de viver esse ar de plano. Fabiano, vou te interromper aqui de novo, porque você falou uma coisa aí que eu falo direto com os meus clientes. É aquilo que você fez. Tem muita diferença entre preço e valor. Você falou assim, tá bom, eu quero atender só particular, mas então eu vou fazer diferente. Não vou fazer aquela consulta mais corrida, vou investir mais tempo, vou fazer diferente. O que eu falo com os meus clientes lá na nossa empresa de consultoria? Antes de aumentar o seu preço, aumenta o seu valor. Entende a diferença? Antes de aumentar o seu preço, aumenta o seu valor. Por quê? Quanto mais valor você gera para o seu cliente, mais disposto ele vai ter, mais disposição ele vai ter para pagar o preço. Então, antes de aumentar o seu preço, aumente o seu valor. Quanto mais valor você gerar, mais disposição o seu cliente vai ter de pagar pelo preço. Então, fenomenal isso daí, Fabiano. Tá bom, eu quero atender particular. Outra coisa que eu quero destacar aqui do que você falou é o seguinte, tudo é um planejamento, né? Você já sabia que você não queria ficar vivendo de plantão e nem de convênio, de consultas com convênio. Mas você teve a maturidade de aceitar que tudo tem um começo. E o seu começo tinha que ser daquele jeito. Primeiro vou pegar a experiência,
vou fazer meu nome, que não sei o quê, para depois ir chegando onde eu quero chegar. O que eu vejo muito, Fabiano? As pessoas estão com muita pressa de chegar onde quer chegar e não estão dispostos a pagar o preço de começar, cara. No começo, eu falo que a nossa empresa, empreender, você tem que ter como objetivo do seu negócio te dar dinheiro suficiente para você comprar o seu tempo de volta. O que é comprar o seu tempo de volta? No começo eu não tinha secretária, eu mesmo fazia a gestão da minha agenda. Aí a gente montou o escritório, não tinha faxineira, ia eu e a Dani lá final de semana da faxina, lavar o banheiro, da faxina. Só que aos poucos a gente foi tendo condição financeira de contratar uma faxineira 2 vezes na semana, depois de contratar a secretária. Então, empreender tem que te dar condição de você comprar o seu tempo de volta. E tudo é planejamento, né? Para colher tem que plantar antes, né, Fabiano? Sim. Isso você falou aí, algo que inconscientemente eu acabei fazendo. Eu não tinha como se diz, consciência de que isso era importante, mas eu acabei fazendo isso inconscientemente. O que eu fazia? Os plantões que eu dava no pronto-socorro, eu orientava o paciente de coisas que normalmente não eram orientadas. E aquele bebezinho que às vezes eu atendia, o ouvido estava vermelho, eu ficava realmente com integridade, preocupado com aquele bebê. Eu falava com a mãe, daqui a 2 dias você vai no meu consultório que eu vou rever o seu bebê sem cobrar nada. Entregava o papel, pessoal, chega na minha secretária lá e fala que eu autorizei. Porque realmente eu ficava preocupado, né? Consulta de pronto-socorro não tem retorno, mas eu dava um retorno no meu consultório, sem ganhar nada. E chegava lá, eu ficava 1 hora com o paciente, examinava de cima e embaixo, dava receita de tudo, vitamina, media, pesado. Coisas que não era só olhar o ouvido. Então eu surpreendi. Mas a minha intenção não era falar, vou fazer isso porque daqui uns dias eu vou atender só particular. Não, eu fiquei realmente. Era a integridade de preocupar com a família, de preocupar com a criança. E eu tinha tempo, né? Eu tinha pouco assim. E eu atendia, as secretárias até ficavam me zoando, que tinha um otorrino que atendia na porta da frente da minha, uma clínica que eu aluguei o consultório. E na época eu atendia convênios e nessa clínica eu atendia a Unimed. E aí elas falavam assim, hoje ele bateu o recorde, você bateu o recorde. Enquanto eu atendia um paciente pela Unimed, esse otorrino atendia 8. Tinha dia que ele atendia 6 ou 8 pacientes, enquanto eu atendia 1. Eu ficava 1 hora na consulta, mesmo pelo convênio, sabendo que eu estava tomando prejuízo financeiro. Não valia a pena, porque o valor, infelizmente, quem paga o convênio, a família que paga o convênio, paga muito caro, né? Mas o convênio paga para o médico, para profissionais, outros profissionais de saúde nem se fala, né? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um valor muito abaixo do que a pessoa merece. Mas eu ficava ali porque realmente eu falei, a pessoa que estava ali, ela não tem culpa do plano estar me pagando mal. Se eu me dispus a atender, eu vou atender da melhor forma possível, independente se é no SUS, se é particular ou se é convênio, né? Então é isso. Vou de novo interferir aqui. Ô, louco, isso hein? Ô, louco, meu. Mas, olha só, Fabiano. Quem escolheu atender convênio foi você. Sim. Então, quem tá ali te pagando por convênio, foi você que tem que pagar pela escolha que fez. E aí, eu falo muito assim, você até usou uma expressão assim, eu ia lá, atendia ele no meu consultório sem ganhar nada financeiramente, mas ganhava em gratidão, ganhava em reconhecimento, porque você fazia aquilo de coração, então você estava gerando valor. E eu gosto muito dessa frase, eu acredito nela demais. É dando que se recebe. Com certeza. Antes de querer receber, você tem que se doar. Uhum. E no começo de carreira, é muita doação mesmo. E você tinha tempo. Então, você estava usando um recurso que você tinha tempo para dar antes de receber. E com certeza aquelas mães que iam lá, chegavam. E eu costumo falar uma frase filosófica muito romântica, que é o seguinte, um cachorro cheira o outro. Não é filosófica e romântica. O que quer dizer essa frase? Essa mãe que ia lá, com certeza chegava na reunião de mães na escolinha do menino, ou chegava numa festinha de família e falava assim, nossa, eu fui atendida por um profissional lá. Então, você não ganhava financeiramente. Mas a gente hoje em dia vive a era da influência. Uhum. Quanto que custa uma mãe tá falando bem de você para outras pessoas? Então,
ela não te pagava financeiramente, mas ela estava fazendo seu marketing lá com as outras, né? Boca a boca, né? O boca a boca, que pra gente que é prestador de serviço, conta muito, né? Conta muito, tanto no positivo quanto no negativo, né? No negativo, então, se a pessoa vacilar, aí ela vai Eu não cair na sei de boca do onde que povo. tiraram essa conta, mas dizem que um cliente satisfeito conta para mais 3 pessoas. Um cliente insatisfeito conta para mais 11 pessoas. Então, realmente, quando o cliente está insatisfeito, ele conta para muito mais gente, né? E aí, Fabiano, só para a gente ir seguindo aqui. Quando eu te conheci, foi até do boca a boca, né? Aham. Uma cliente minha, a Dani Garcia, arquiteta, especialista em acústica, fenomenal, a Dani, com um currículo gigante, né? E mãe também, esposa e tudo. Ela que te indicou para mim. E aí eu fiquei impressionado, já tinha ouvido falar de você já. Como que veio a ideia, Fabiano? Você parou aí falando assim, eu queria fazer uma consulta com maior duração e tal. De onde que surgiu o Dr. Tebinhas? Como Pois é que é. veio essa ideia da consulta tão diferenciada assim? Pois é, quando eu estava nessa cidade aí, que é o Iapu e Bugre, que eu falei, eu atendia na rede pública, né? Eu ficava lá 12 horas atendendo, e tinha colegas meus que falavam assim, você é bobo, atendendo paciente no SUS, 12 horas, o que você gasta de 12 horas é lá para atender esse tanto de paciente, o mesmo tanto eu atendo em 2 horas. E eu falava, não, eu sou bobo mesmo, Aham. e ficava. Só que quando chegou num ponto que eu não estava querendo pegar a estrada mais, eu falei assim, eu quero ficar mais no consultório mesmo. Aí eu decidi sair dessas cidadezinhas, que foi mais ou menos 2018, caminhando para 2019. Quando eu fui, no meu coração eu ficava assim, gente, eu vou deixar essas pessoas desamparadas, porque assim como tem essas cidades, tem outras cidades que não tem pediatra. E hoje em dia, com a internet, você consegue levar o recado, né? E aí eu comecei a fazer alguns videozinhos. Aí eu entrei no Instagram, foi mais ou menos na mesma época que eu entrei no Instagram. Eu criei meu Instagram mesmo em 2017, mas eu fui postar a primeira coisa lá em 2000, foi justamente 2018, 2019. E eu falei assim, eu vou ajudar essas pessoas. A minha ideia inicialmente era ajudar quem não tinha pediatra. Eu falei assim, pessoas que moram em cidadezinhas, que hoje em dia todo mundo tem celular. Na época já tinha, né? Aham. E eu vou começar a fazer postagens aqui. E aí, eu tinha um fantochezinho no meu consultório, porque quando eu examinava a criança, eu até levava ele para os lugares que eu ia. Tinha um do Batman, um do Super-Homem e tal. E aí, eu colocava o estetoscópio, né? Que é aquele aparelhinho de ouvir. E com a mão eu ia escutar e com a outra eu ficava brincando com a criança, para a criança distrair, para não chorar, para a gente fazer o ausculta direitinho, né? Para a gente Uhum. auscultar o coração e tal. Se a criança estiver chorando, é mais difícil, principalmente para ouvir o coração. E aí, muitas crianças ficavam encantadas. Alguns tinham medo, alguns ficavam encantados com aquilo. E eu falei assim, eu vou começar a usar o fantoche como uma forma de passar o recado. Aí eu comecei a fazer uns videozinhos. A importância, eu vou entrevistar aqui. Aí eu tinha um que era o formato de um médicozinho. Eu vou entrevistar o doutor fulano aqui que vai falar por que tem que comer couve, por que tem que escovar o dente, por que tem que tomar água. Aí eu passava o recado e o bichinho falava. Eu mudava a voz. Oi, é importante beber água por causa disso, disso, disso. Aham. E as mães começaram a gostar. Olha, faz um... Ai, ô doutor, faz um vídeo, meu menino tá roendo unha. Faz um vídeo... E aí era o doutor Tebinhas, Faz um vídeo do doutor Tebinhas falando que não pode roer unha. Aí eu fiz. Aí, nossa, depois que ela viu aquele vídeo, ele parou de roer unha. Aí começou o vídeo, eu joguei no YouTube e colocava no Instagram também. Mas se voltar lá, você vai ver que qualidade de filmagem, assim, péssima, cortando metade do fantoche. Eu colocava o celular e fazia do jeito que dava. É o famoso feito é melhor que perfeito. Eu falei, eu vou fazer. Se a gente for esperar ter a melhor câmera, nem era iPhone, tinha um Samsung velho e fazia ali. E aí comecei a postar, mas assim, postava sem intenção de ganhar nada em troca. Era assim, Uhum. eu vou ajudar as mães que inicialmente as que não tenham contato com o pediatra. Mas depois eu vi que começou as mães a gostarem, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu falei assim, gente, tanta mãe precisando de informação. Eu tenho tanta informação para dar, né? E aí vieram as críticas de novo. Quando eu entrei nas redes sociais, vieram as críticas dos colegas também. Você é bobo, você já está com o consultório cheio, você vai ficar deixando de atender paciente para ficar ali. E aí eu comecei a entregar conteúdo, não? Falar de como desfraldar a criança, de como organizar o sono, de como alimentar o bebê. Você está ensinando tudo no seu Instagram. As mães não vão querer consultar com você mais, porque tudo que você fala na consulta, você está falando gratuito lá no Instagram. Aham. Eu falei assim, olha, se eu estiver ajudando gratuito a ponto da pessoa deixar
deixar de consultar comigo, eu vou ficar feliz demais da conta, né? O que eu tô querendo é isso mesmo, é ajudar as pessoas. E o efeito foi contrário, foi assim, depois que eu comecei nas redes sociais, e não era minha intenção, quando eu fui para as redes sociais, meu consultório já estava cheio. Mas assim, o efeito colateral foi assim, um efeito colateral positivo. Positivo. Né? Minha agenda, assim, que antes tava cheio o consultório, mas começou a ter agenda para 2 meses, assim. Por quê? As pessoas começaram a me enxergar como referência, né? Isso até chega a ser até perigoso. Se a pessoa começar a falar coisas que ela realmente não é e finge ser, ela começa a ter uma falsa autoridade. Eu não esqueço um vídeo que eu fiz de como identificar os sinais precoces de autismo na criança. Assim, como que você olha o seu bebezinho e você identifica sinais de autismo nele? E eu dei umas dicas lá de como fazer assim, mas assim, despretensiosamente. Naquela semana seguinte a esse vídeo, 3 pais foram no meu consultório e falaram, doutor, eu levei no neuro, o neuro falou que tem autismo, mas eu vi o seu vídeo, eu vim aqui para pegar uma outra opinião. Eu falei assim, gente, olha o perigo. Eu não sou neuro, eu falei de um assunto para ajudar os pais e muitos me enxergaram como autoridade naquilo e confiaram em mim mais do que no neurologista, né? Então, isso a gente tem que ter muita ética naquilo que a gente põe nas redes sociais também, né? Porque você pode atrapalhar a vida das pessoas, né? Então, aí você tem que ter esse cuidado sempre, né? Aí, Fabiano, você tá falando aí que quando você foi fazer pediatria, o povo falou que você ia morrer de fome. Aí eu lembrei de quando eu falei assim, então agora eu vou montar uma empresa de consultoria para atender donos e donas de micro e pequenas empresas. Você tá doido? Eles não têm dinheiro para pagar, que não sei o quê. Eu falei, gente, mas é esse público que eu entendo. Eu sou dono, você tá falando aí da responsabilidade. Eu sou dono de microempresa. Então, quem eu consigo ajudar é quem tá num nível que eu já passei ali e tal. O que eu quero ajudar é gente que é dono de micro e pequena empresa. Não, mas eles não têm dinheiro para pagar, eles não vão te valorizar, você nunca vai ganhar dinheiro com isso, que não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Eu ouvia muito assim, nossa, você dá informação de graça demais, que não sei o quê. As pessoas falavam assim, Ronaldo, eu tô com ideia de negócio, vão tomar um café junto? Eu falei, vão. E eu gosto de comer, né? Eu falei, você pagando o café e a comida aí para mim, tá ótimo e tudo. E tomei vários cafés compartilhando meu conhecimento, fazendo orientações. E eu preocupo isso muito na internet também. Eu costumo dizer, Fabiano, que principalmente o prestador de serviço, todas as empresas têm que fazer isso, mas quem é prestador de serviço, ele tem que usar a favor dele 2 palavras que começam com a letra A. Primeiro, tem que trabalhar muito e ser muito bom para virar autoridade. Então, você já tinha feito isso no seu consultório. E depois, tem que fazer mais pessoas saberem que você é autoridade naquilo. Então, vem a segunda palavra com a letra A, que é audiência. Só que as pessoas invertem isso. Eu vejo que nas redes sociais, as pessoas investem em ter audiência antes de ser autoridade. E aí, na hora que chega lá para conhecer o profissional, fala assim, nossa, mas na rede social era isso, era aquilo. Quando chega aqui, não é nada disso. Então, pessoal, você é prestador de serviço, invista nessas 2 palavras com a letra A. A de autoridade. E não inverta a ordem. Primeiro, vira autoridade. Faça tão bem feito o que você faz, que você vai virar autoridade no assunto. E depois, investe em aumentar a sua audiência, para que mais pessoas saibam que você é autoridade naquilo dali. Não inverta. Não busque aumentar a sua audiência antes de você virar autoridade. É ou não é? Com certeza. E uma coisa que você falou aí é a questão da reciprocidade, né? Tudo que a gente entrega de coração, com o intuito de ajudar mesmo, genuinamente, aquilo vem, né? E aí, assim, nesse momento que eu fui pro digital, no início eu nem tinha ideia de montar um produto digital, eu tava querendo realmente só ajudar as mães, assim, de forma gratuita.
eu tive esse efeito colateral de muitas pessoas me buscando. E, ao mesmo tempo, isso me gerou uma demanda muito grande de atendimento, né? Porque a gente que é médico, tá passando mal, não sei o quê. Então, quanto mais pacientes eu tinha, mais pacientes, quando passava mal, eu precisava encaixar. E tinha dia que eu saía de casa e falava com minha esposa, não sei a hora que eu volto, né? E eu, 2 filhos, eu querendo dar tempo de qualidade, é uma coisa que eu sempre prego para os pais, dar tempo de qualidade para os filhos, que eu tenho um filho que tem um atraso também do neurodesenvolvimento, igual o seu irmão, e sempre queria dar muito atenção para os dois, né? Mas ele, em especial, porque precisa mais até. E a gente até emociona de falar do filho da gente. E eu falei assim, eu preciso ter mais tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu ganho financeiro, eu não posso cair. Não, então se você parar, todo mundo fala, então se você diminuir os atendimentos. Mas eu falei assim, gente, a gente acaba que tem muitas demandas, né? Eu nunca fui de viajar para fora, até viajei para fora do país agora, primeira vez na minha vida, num congresso que eu fui. Mas assim, não sou de ficar viajando nem nada, mas assim, muitos gastos com meus filhos, inclusive com esse meu filho que faz terapia e tudo. E eu falei assim, eu quero... Aí foi até que eu te conheci, que a Dani te indicou, também o pessoal lá do Desenrola te indicado também. Falei assim, olha, eu preciso... Aí eu acho que na época você até me falou, se for o seu primeiro caso, que geralmente as empresas te contratavam para ganhar mais, para organizar, né? E eu te contratei e falei assim, Ronan, eu não quero ganhar mais, eu quero ganhar o mesmo tanto, mas trabalhar só meio horário. Eu quero ter um horário livre no dia, todo dia, para poder ficar com meus filhos. E você falou assim, esse é o primeiro caso, assim. E foi aí que você, né, fez uma auditoria lá no meu consultório, avaliou tudo, avaliou o secretário, me avaliou tudo e me deu o caminho, né? Realmente me mostrou o caminho que era para fazer isso. E também me apresentou algumas pessoas, eu já estava na época com uma ideia de um produto digital e tudo. E eu falei assim, tudo que eu faço no digital, ensinando, tudo que eu faço no meu consultório, por que não eu pegar isso e criar um curso online para as mães? Colocar tudo isso organizado, né? Na época, eu pensava assim, vou fazer igual uma Barça, né? Tinha a Barça antigamente, que tudo que a gente ia pesquisar era na Barça, né? Tem lá na casa da minha mãe até hoje. E aí tinha um livro de um pediatra antigo, na década de 90, 70, 90, que chamava A Vida do Bebê. Eu até peguei o nome dele, desse livro, e coloquei o meu produto digital, chama A Vida do Bebê da Gestação aos 2 anos, né? Só que é um curso online. E desse pediatra era escrito, né? E eu falei assim, vou fazer. Hoje em dia, as mães não estão tendo tempo nem paciência de ler livro, né? Pelo menos ali ela vai, o bebê tá com cólica, o que fazer? Tem aula de cólica. Bebê tá com... Eu falei assim, não tem nada de errado eu vender isso, né? Então, se a mãe quer gratuito, ela tem lá no meu Instagram, tem lá no meu YouTube gratuito. Mas, se ela quiser tudo ali junto, organizado, eu vou criar um produto com isso, né? Foi aí que você me apresentou algumas pessoas, eu acabei caminhando para os lados do digital. Teve uma época que eu andei desistindo, depois eu voltei. E foi assim, né? Com muita reciprocidade, entregando muito. E eu sempre, a gente que é médico, né? Que acho que todo mundo profissional da área de saúde, a gente fica com aquele sentimento de que, como se você ganhar dinheiro, você está sendo errado. É como se o dinheiro fosse algo feio para um profissional de saúde, porque a gente aprende na faculdade, principalmente eu fiz faculdade pública, que a medicina é um sacerdócio. Você está ali para entregar o seu melhor, mas... Medicina por amor. Por amor, né? E eu sempre amei muito a minha profissão, mas eu não vejo nada de errado em ter você ter um ganho com isso, né? E aí, quando eu montei o produto, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para as mães que eu estou vendendo um produto, né? E isso me machucou no início. Eu falei assim, a minha ideia de ir para o digital era para entregar conteúdo gratuito. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar à venda esse produto, mas eu vou continuar entregando tudo gratuito. E aí... Aí, Fabiano, a Barça aí, ó. A Barça, aí, ó. Eu pedi para colocar aí, ó, porque legal. Muita gente pode não ter noção do que era. Gente, antes o Google era isso aqui, tá? Antes você queria fazer alguma pesquisa, trabalho de escola... E era caro, né, Fabiano? Caríssimo. Era muito caro, tinha os pesado. vendedores de Barça tocavam de casa em casa, né? Ia vendendo Barça, isso aí ficava na estante mais à vista, porque era tipo ostentação, filho. Era status você ter a versão mais moderna da Barça e tudo. Aí eu pedi, me deu até saudade, viu? Já fiz muito trabalho de escola baseado na Barça. Eu lembro que uma vez eu pesquisei na Barça, eu vou pesquisar Fabiano. Aí tinha um imperador, sei lá, alguém que chamava Fabiano. Lá tinha todas as informações sobre tudo, assim, na época, isso mesmo, esse aí era o nosso Google. Era o inteligência, era o chat GPT da época. Ô, Fabiano, você contando aí, eu vou contar também o lado de cá, né? Que você contou qual demanda que você chegou pra gente. Eu lembro direitinho, Fabiano,
que quando você chegou lá, você falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Ronan, me ajuda a ter tempo para almoçar com os meus filhos. Porque eu moro a 300 metros do meu consultório e não consigo ter tempo para almoçar com os meus filhos. E a Ketrim mexeu demais 120 comigo. metros. 120 metros? Então era quase 300, ida e volta Ida e só. volta, né? Tá. E aí você falou, não consigo ter tempo para almoçar com os meus filhos e tal. Eu falei assim, cara, que massa, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção na nossa consultoria com você é que eu já tinha uma filha, a Babi, e eu via o tanto, e isso sempre me incomodou enquanto empreendedor, sempre me incomodou o tanto que o pediatra atende mãe no WhatsApp. Aí eu falei assim, Fabiano, você já mediu quanto tempo você fica? E agora que eu vou falar um detalhe aqui, não sei se podia não, qualquer coisa você manda cortar, tá bom, Fabiano? Não, pode falar tudo aí. Quando você chegou, você falou assim pra gente, não, Ronan, eu já até ganho bem, eu cobro R$300 a minha consulta, era na época, R$300 a minha consulta. Aí eu falei assim, Fabiano, muito médico acha que ganha bem. Mas vamos falar da sua especialidade, que é pediatria. Você cobra R$300 a consulta, beleza? Mas você cobra o retorno? Não. Então já não é R$300 a consulta. É R$300 dividido pelo tempo da consulta mais o tempo do retorno. Outra coisa, Fabiano, você tira dúvida de mãe, você passa o seu número de celular para as mães e tal, você fica conversando com mãe. Eu falo mãe que é mais comum, né? Assim, mas tem pai também, com certeza. Você fica conversando com as mães no WhatsApp respondendo dúvida? Então, sua consulta também é R$300 por uma consulta de 1 hora, mais o retorno, mais as dúvidas que você tira no WhatsApp. Vão pegar isso e monetizar. Vão transformar uma dessas coisas em dinheiro. As dúvidas, Fabiano, e eu adoro fazer isso, gente. Adoro pegar uma coisa que já funciona dentro da empresa e transformar numa outra fonte de renda. Aí eu falei assim, Fabiano, as dúvidas que você tira no WhatsApp são geralmente as mesmas? Ih, Ronan, geralmente é a mesma coisa. Posso dar tal remédio? Posso isso? Posso aquilo? Eu falei, então, Fabiano, por que que você não cria uma comunidade onde as mães vão pagar para fazer parte dessa comunidade e uma vez por semana você faz uma live para tirar as dúvidas de todas as mães? E aí, na época, o Facebook bombava ainda, e aí você criou a comunidade no Facebook, não era isso? Foi. E aí eu lembro que a mãe tinha que pagar, mas aí era a sua secretária que ficava conferindo uma por uma se pagou, se não pagou e Era tudo. R$19,90. R$19,90. E aí a gente transformou todo aquele relacionamento que você fazia com as mães pelo WhatsApp numa nova fonte de renda, né? Sim, sim. Pois é, isso, quando você falou, eu falei, não, aquele bloqueio, né? Não, vou cobrar por uma coisa que eu faço gratuita, né? Porque até então eu fazia gratuito, né? Uhum. Eu lembro que você me pediu pra eu calcular quantas horas eu ficava por dia. No eu WhatsApp. ficava 2 horas por dia só respondendo, né? Hoje em dia ainda fico quase isso. Mas 2 horas por dia. Falou, mas você tem que monetizar, não tem jeito, eu vou cobrar da mãe. Falar, vou te responder só se pagar. Não, mas você cria uma comunidade. E o negócio, assim, deu super certo, né? E aí, inicialmente, aumentou meu trabalho, que eu tive que ficar, além do WhatsApp, na comunidade, mas aquelas mães que iam pro WhatsApp deixavam de ir por causa da comunidade. E eu ainda recebia por isso, né? E foi bacana demais. E aí, depois você me apresentou algumas pessoas, eu criei um produto, né, esse curso que eu falei, que é a Vida do Bebê, também aí tinha a Vida do Bebê e a comunidade, e uma coisa complementava a outra, né? E foi interessante que quando eu tinha participei desses masterminds e tal, de lançamento de digital e tal. E aí, o lançamento digital sempre foi assim, fazer 3 aulas, né? Você faz 3 aulas gratuitas e no final das 3 aulas você oferece seu produto, né? Então, e tem uma regra para você seguir. Você faz lives de captação, né? Eu sempre fiz isso e faço até hoje. Mas quando você chega ali nessas 3 aulas, você tem que, por exemplo, vou fazer uma semana do sono do bebê. Eu tenho que explicar. O certo é o seguinte, explicar superficialmente como que é o sono do bebê, para chegar no final da última aula, a mãe querer comprar para ela entender do sono do bebê. Uhum. Só que eu não fazia isso. Você entregava tudo. Entregava
tudo. Aí as meninas que trabalhavam com a venda falavam assim, você não pode... Elas mesmas falavam, você não pode fazer isso. As mães estão falando assim, não, eu não preciso mais. Eu ia comprar o curso, mas agora eu não vou mais, porque eu já Ele já aprendi tirou tudo. todas as dúvidas. Eu falei assim, ótimo. Mas aí isso me deixava bem. Eu falei assim, tá tudo gratuito. Mas tem algumas que compravam. E porque ela queria ter tudo organizado ali, queria ter também a opção de tirar dúvidas comigo. Mas assim, e aí fala, não, você tem que diminuir a entrega, várias reuniões, teve, né, com esse povo aí que a gente chama de faixa preta, né, que analisa os lançamentos. Não, você tem que diminuir a entrega no gratuito tá muito, você tem que diminuir. Se você não diminuir a entrega no gratuito, você não vai escalar. Escalar é ganhar muito dinheiro, né? Eu falei assim, eu vou demorar mais, é a mesma coisa, eu vou demorar mais, mas eu vou conseguir. E aí foi lá, 2020, 2021, 2022, 2023, aí em 2024 que o negócio embarcou mesmo, foi 4 anos. Se eu tivesse feito igual eles falaram, talvez eu tinha embarcado antes, né? Não estou criticando isso. Mas assim, eu sempre tive essa integridade genuína de ajudar as pessoas. E é o gatilho mental, né, da reciprocidade. Você está ajudando, você tem algo em troca também, né? Que é o lado financeiro. Eu acredito muito nisso, né? E assim, essa comunidade de mães foi o maior laboratório para mim, porque essa troca do dia a dia, aprendendo com as dúvidas das mães, aquilo que funcionou para um não funcionou para outro. E é isso, a gente tem que ver o ganho, às vezes, de outra forma também. Não é só o ganho financeiro que você está tendo, é o ganho de aprendizado, né? E isso foi bom que me deu uma outra fonte de renda, que não era só o consultório, você me fez enxergar isso na época, né? E eu lembro que na época você falou assim, você tem que dobrar o preço da sua consulta. Eu achei que você ia falar assim, aumenta R$50. Nossa, você lembra disso? Eu lembro, você falou, dobra o valor da consulta. Eu falei assim, dobrar? Eu falei, não, Ronan, de jeito nenhum, dobrar... Aí eu falei assim, aí até eu falei, não precisou da opinião dos colegas. Eu falei assim, não, vai acabar meu consultório, né? A minha secretária falou assim, nossa, ninguém vai vir no seu consultório, vai dobrar. Eu falei assim, então o Ronan mandou, contratei o cara, paguei ele. Se eu soubesse que com café você tinha me orientado, eu tinha chamado de tomar um café. Eu paguei o cara para fazer isso. E ele tá falando que tem que dobrar, eu vou dobrar. Só que eu não tinha coragem. Aí eu tive que fazer terapia, só fui para um psicólogo, para terapia. E aí eu fui ver que essa eu não sei como é que tem um nome na psicologia, tipo o não merecimento. A gente tem esse sentimento de não merecimento, né? Isso vem de infância. Aí fez até regressão comigo. E eu vi que vinha da infância. E olha só, aí várias coisas que na época veio na minha cabeça, assim. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre é uma pessoa que queria que quer até hoje que eu dê muito certo na vida. Mas ela falava assim, faz medicina. Porque olha só, os médicos trabalham um pouquinho e ganham muito dinheiro. Aí o que eu achava? No inconsciente, eu não tinha consciência disso, que parecia que o médico estava ganhando dinheiro fácil, né? Então, o aumentar, o dobrar o preço da minha consulta, para mim era inaceitável. Aí depois de terapia, eu tive que fazer terapia. Aí eu falei, vamos dobrar. Dobrou realmente. E assim, não, lógico que perdi alguns pacientes, mas assim, o negócio, o resultado, aí eu cheguei onde eu queria, que é conseguir diminuir o tempo de atendimento para poder ficar um pouco mais com meus filhos, né? E aí criei a renda do digital. Foi aí que eu trilhei esse caminho do digital, mas sem nunca deixar o consultório de lado, que é algo que o coração da gente bate forte ali, de alegria quando está no digital também, ou no presencial. Mas a vantagem do digital é que você consegue fazer uma mesma entrega aqui, no 1 a 1 aqui. Eu fico 1 hora com você numa consulta, te entregando muito conhecimento, orientação e tal, mas para você, né? Essa mesma 1 hora, se eu tô numa live no Instagram, no YouTube... Você entrega para muito mais gente. Né? Tem live, às vezes, tanto de gente que assiste depois aí, nem se fala, né? Mas assim, eu não tinha essa ideia de chegar onde eu cheguei, assim, em termos de seguidores, não tinha essa ideia. Nunca imaginei que fosse chegar nisso. Entendeu? Vou explicar a técnica dos 50%, que a maioria dos meus clientes tem resistência. A maioria dos meus clientes tem resistência e você explicou aí fenomenalmente. Porque tem essa crença mesmo, essa dificuldade. O que é a técnica dos 50%? Isso eu indico para a maioria dos profissionais que já têm agenda cheia. Presta atenção no raciocínio. Você já tem a sua agenda cheia. Se você aumentar o seu preço em 50%, e se 50% dos seus clientes forem embora, presta atenção, lembra da demanda do Dr. Fabiano Tebas? Eu quero ganhar o mesmo tanto e trabalhar menos, tá? Então, a técnica dos 50% ele já tinha agenda cheia. Se ele dobra o preço da consulta dele e metade dos clientes não ficam, vão embora, ele vai trabalhar metade do tempo e ganhar mesmo tanto. Só que a maioria
acha que não dá para cobrar, que os clientes não vão pagar, e eu te falo, dependendo do tamanho da sua autoridade, lembra lá do A de autoridade? Dependendo do tanto que você é autoridade, o cliente paga. O cliente paga. E eu tive essa virada de chave, Fabiano, porque eu também tinha isso. Eu ficava assim, nossa, mas eu vou cobrar, sei lá, R$ 1.000 por mês desse meu cliente. Tá, Ronan, mas olha o valor que você gera. Eu lembro que teve uma cliente minha que ela estava me pagando, na época era R$ 500 por mês comigo, para ter 4 reuniões por mês comigo. E tudo. Na primeira reunião, eu fiz ela economizar R$ 6.000. Ou seja, na primeira reunião, ela já pagou o contrato inteiro que ela tinha comigo e ainda tinha mais 19 reuniões comigo, sabe? E aí eu ficava assim. Aí um cara que quando contratou a gente, ele tinha uma unidade da empresa dele. Ao final do contrato, ele saiu com um sócio já investindo para ter mais 4 unidades. Ele não saiu com 5 unidades porque o contrato acabou antes. Mas eu organizei, arrumei um sócio para ele e ele já saiu de lá com mais 4 unidades vendidas, só faltava construir e tudo. E aí eu tinha esse bloqueio. Não, mas eu vou cobrar mais? Tá, eu ajudei ele, mas ele tá me pagando para isso, então tá normal e tal. Até o dia, Fabiano, que eu vim, a mulher chorou para pagar um preço que não sei o quê. Na época era já R$ 800 por mês, não era por consulta, por reunião comigo, não. R$ 800, chorou e tal, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu faço por 700. Beleza. Aí, na hora que eu assustei, ela estava pagando R$ 19.000 para ir numa imersão de um coach lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, caramba, é isso mesmo, né? Se eu não valorizar o meu serviço, não vai ser o outro que vai valorizar. E aí eu aprendi com um cara que fez um curso com o Flávio Augusto, que ele me falou assim, Ronan, você acredita de verdade que o seu serviço pode mudar a realidade da empresa e até a vida dessa pessoa? Eu não só acredito, mas eu tenho provas disso e tudo. Então, a próxima vez que algum cliente chorar o preço, você vira e fala assim, você não está pronto para fazer consultoria comigo mesmo não. Porque se você não está disposto a pagar esse preço para eu te ajudar a mudar a realidade da sua empresa e da sua vida, não é comigo que você vai fazer mesmo não. Cara, aí depois que eu vi que eu não estava valorizando o meu serviço, e aí minha cliente estava pagando, ao invés de R$ 800 comigo por mês, ela pagou 19 mil para passar um final de semana com um coach em BH, eu falei, eu tô dando bobeira demais. Aí eu apliquei isso também, e graças a Deus, o meu preço ele é muito acessível porque eu escolhi atender micro e pequenas empresas. Mas eu arrumei uma forma de ganhar mais, que é através da franqueadora. Hoje eu consigo atender muito mais pessoas porque eu tenho uma equipe muito grande que atendem junto comigo. Então, assim, mas se você não valorizar, não vai ser seu cliente que vai valorizar, não. Não é isso? É verdade. Isso é muito, muito real. Quando eu criei essa comunidade aí que você falou, que você sugeriu, eu coloquei R$19,90, né? Mas assim, foi porque eu não queria cobrar, né? Eu não queria cobrar. E aí, tanto que eu coloquei muitas pessoas gratuito. Tinha várias pessoas que eu não cobrava. Eu falava assim, não, quer entrar para a comunidade? Entra. Tá? Aí, o que eu vi? Que aqueles que eu dava gratuito... Não valorizava. Não assistiam, não participavam, não faziam pergunta. E os que estavam pagando, participavam. Eu falei... e aí, eu comecei a ver. Eu falei assim, a ideia inicial era ajudar as pessoas que não podiam, né? E aí, eu comecei a ver que quem participava mais era quem estava realmente ali, que sabia da importância daquele cuidado com a criança, né? E aí foi indo, né? E depois eu vi que com o tempo que eu demandava lá, eu não podia cobrar só esse valor e foi aumentando. E a gente, né? Assim, é lógico que a gente precisa ajudar as pessoas, mas a gente também tem que sobreviver, né? Então, e aquele objetivo que eu queria no início, que era ter tempo de qualidade com meu filho, o Ronan me ajudou a chegar nisso, né? Mas quando você falou dobrar, aquilo foi no meu coração, assim, como uma facada. Eu falei, de jeito nenhum, absurdo um negócio desse, né? Eu queria que você me ajudasse. Você falasse, tem uma setinha aqui, se você põe essa caneca tem uma aqui, mágica, né? você põe essa caneca aqui e você
posta, põe um hashtag não sei o quê, aquelas macetes, né? Aham. Que você vai resolver, né? Esse imposto aqui você vai pagar menos, você tá pagando muito imposto, então isso aqui vai te aumentar o faturamento. Mas não, era eu mesmo. E aí, e com isso eu consegui ter mais tempo e consegui não só tempo para eu ficar feliz com o que eu queria, que é a minha família, e dedicar mais tempo para aqueles pacientes que ficaram, né? E que podiam vir, né? Uhum. Mas eu nunca deixei de fazer o trabalho social, tanto nas redes sociais, mas atendo muita gente também sem cobrar lá, que eu sei que eu já atendi antes e que eu sei que precisa. Mas a gente precisa ter essa visão, né? Visão de que quando você faz aquilo que precisa ser feito e faz sem querer colher imediato, você tem que plantar, né? Eu sou da roça lá, meu pai plantava café. O café demora 2 anos para dar a primeira colheita, né? Depois de 2 anos, a primeira colheita que não dá. Meu pai ainda falava assim, ele é vivo, mas assim, ele falava na época que ele mexia com café. Você colhe, daí é 2 anos e dá para pagar só os adubos que gastou naquele ano. E depois de 3 anos é que começa a ter retorno. Então, muitas pessoas, é isso que você falou no início, querem plantar e querem colher no outro dia, né? No Não outro querem dia. esperar florescer, dar fruto. Então, a gente precisa, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E algo que eu vi outro dia, um desses povo aí que ensina coisa, tipo autoajuda. Se você não planta, você colhe também, né? Fala assim, é plantando que se colhe. Mas se você não planta, você colhe também, né? Se você tem um terreno ali e cai uma chuva, começa a nascer um monte de mato, De né? mato. Então, se você não planta, você colhe. Então, você tem que plantar a semente certa, tem que adubar, tem que cuidar da terra, tem que ter paciência para colher, vigiar, porque as ervas vão aparecer ali, você tem que tirar. E as ervas são as pessoas tentando te desviar do caminho, são as pessoas, é você mesmo, o seu inconsciente tentando te sabotar, falando, você não pode, o que você tá achando que você é, né? Muitos momentos aí, eu senti isso, não, como assim? Você tá achando que você é o quê, né? Você tá cobrando esse valor de consumo, você tá achando que você é o quê? Pra você ter tanto seguidor assim. Então, o inconsciente da gente, o pior inimigo às vezes está dentro da gente, né? Então, essas ervas daninhas são as pessoas tentando te afastar ali. Hoje em dia, o celular também, né? Se você pega um celular, você vai fazer um trabalho, você tem um celular do lado, quando você cai na rede social ali, se você bobear, você fica 2 Sabota. horas ali passando Instagram, né? Então, você tem que ter muito foco naquilo que você vai fazer e tem que ter saber aonde você quer chegar, né? E acreditar que você vai chegar lá, né? Quando me falaram que, você vai passar fome com pediatria, eu sabia que eu não ia fazer isso. No momento algum, passou essa dúvida na minha cabeça. Eu falei, não vai ser assim, né? Vou ser um pediatra diferenciado, né? Quando eu fui para as redes sociais, eu falei, você tá perdendo tempo. Eu falei assim, não, eu não tô perdendo tempo, eu tô fazendo, né? E tem dia que às vezes eu acordo de manhã, eu olho ali, eu tenho uns coaches, né? Você falou do coach, tem coach que fala assim, você vai aprender no digital, você vai ganhar dinheiro dormindo, né? Mas realmente é isso. Às vezes, quando eu acordo de manhã, eu olho, teve vender o curso, vender o e-book. Então, sem eu precisar estar trabalhando diretamente o tempo todo, tem uma renda indireta ali, né? Mas dá muito trabalho também, né? Falar assim que é fácil, não é, né? Tá, Dá Fabiano, muito inclusive, trabalho, eu quero entrar, porque o nosso tema é do consultório ao digital. Eu quero entrar também no tema, assim, mitos e verdades sobre o digital. Eu até anotei aqui enquanto você estava falando, para não ficar te interrompendo. Você começou lá em 2021 no digital, mas você só foi começar a colher mesmo em 2023 para 2024. Então, você ficou 3 a 4 anos ali, batalhando. E aí eu assisti um vídeo do Gustavo Ziller. Ele é um brasileiro, ele é alpinista, ele gosta de escalar. Ele é um dos poucos homens que conseguiu escalar o Everest. Inclusive, na bio dele, deixa eu até abrir aqui, ó, @gziller, com 2 L's, tá? Cara muito legal, eu já assisti uma palestra dele, ele participou de uma convenção da nossa empresa uma vez, eu tive um contato bem legal com ele. Ele é o 26º brasileiro no Everest. Ele foi o 26º brasileiro a chegar no Everest. Acho que eu já ouvi falar dele. Aí ele tem uma barba branca assim e tal. Daqui a pouco eu vou até mandar aqui o print da bio para colocar aqui para vocês identificarem. Mas ele tem um vídeo dele que ele fala assim: ele ficou 38 minutos no topo do mundo. Ele ficou 38 minutos no cume do Everest. No cume. Mas para ele ficar 38 minutos no cume do Everest, ele levou 7 anos se preparando. 7 anos se preparando para ficar 38 minutos no ponto mais alto do mundo. E aí tem várias postagens, principalmente de atletas, do tipo assim, o Usain Bolt, atleta, já aposentou e tudo. Para ele fazer 100 metros em torno de 9 segundos e pouco, numa Olimpíada, ele se prepara 4 anos, né, velho? Então, eu acho que eles estão
as pessoas estão gourmetizando demais esse negócio de ganhar dinheiro dormindo, ganhar dinheiro no digital, que não sei o quê. E a dica que eu dou para quem empreende é o seguinte: você tem que aprender a desfrutar a jornada. Se você ficar esperando colher para você curtir, vai demorar muito. E pode ser que você desista antes do caminho. Então, um dos maiores aprendizados que eu tive, e eu vou contar uma coisa aqui que eu também nunca contei, a Tutorianos Franquia para Consultores, a gente fundou ela em 2020. 3 de março de 2020, a gente entrou para a BF e lançamos a Tutoriano Franquia para Consultores. 18 de março de 2020, pandemia, exatamente 15 dias depois. Eu e a Dani e os meus outros sócios, por escolha, como a gente tinha outras fontes de renda, a gente não dependia da Tutorianos Franquia, a gente ficou 3 anos sem tirar lucro para a gente. Não é que a franqueadora não desse lucro, mas a gente optou em pegar o lucro e reinvestir na franqueadora. Então, gente, foram 3 anos plantando e o que colhia, replantava. Plantava e o que colhia, replantava. E as pessoas estão querendo assim, um resultado da noite para o dia. E eu adoro aquela frase. Muitas vezes o sucesso da noite para o dia demora 15 anos para acontecer, né, Fabiano? É verdade. É a tal da sorte, né? Deu sorte, né? Mas não sabe o que está por trás daquilo ali, né? Pois é, quando eu comecei a trilhar o caminho digital e comecei a aumentar os seguidores, eu tive muita gente me buscando, né? Querendo me lançar, né? A gente fala de lançamento. E assim, eu sempre, até por causa da minha história, né, que eu contei desde o início, que estudei em escola pública e tudo, eu sempre quis criar algo com uma raiz muito forte. Eu acho que a raiz forte é que fortalece a árvore, né? A estrutura forte de um prédio que fortalece ele. E aí, quando eu comecei, uma das alunas, né, que foi até a primeira aluna a entrar nesse projeto, eu vi que ela estava muito interessada em ajudar, em dar palpite, né? Falar, melhora isso, melhora aquilo. Eu falei, olha, você quer trabalhar comigo? Atualmente eu estou faturando R$0. Se você trabalhar comigo, eu vou te dar 50% de zero. Mas você vai trabalhar comigo, você vai, como mãe, aprender as questões do digital. Ela não sabia nada. E foi aprendendo, fazendo curso e tal. E aí, eu podia ter, em 2019, 2020, foi quando eu comecei em 2019, 2020, ter já ido mais rápido se eu tivesse buscado alguém que já tinha experiência, mas eu falei, eu quero fazer uma coisa com integridade. Nada melhor do que uma mãe que está do outro lado, né? Porque eu sou pai, mas eu não sou mãe, né? Uhum. Tenho minha esposa que entende ali da área, mas ela não está comigo no projeto ali. Eu quero colocar rapidinho, alguém. só mostrar aqui, ó, Gustavo Ziller. Já Esse que é o Ziller. Tá? Vale muito a pena seguir o Ziller lá, ver o conteúdo que ele posta. É lá, o 26º brasileiro no Everest. Muito legal o conteúdo do Ziller aí. Pois eu vou seguir ele. Bacana, Ziller. Isso, Gustavo Ziller. Isso Z aí. 2 L's. E aí tinha sua esposa, mas você não tinha uma mãe que gerasse lá dentro. Então, ela começou a me ajudar, né, de forma gratuita ali. E eu falei com ela, se você me ajudar ali, vamos junto aí, você vai 50% de tudo que der vai ser seu. Não é que os lançadores me propunham, mas eu não queria pegar uma empresa de marketing digital e tal. Eu queria fazer algo com o olhar de uma mãe que está ali dentro, né? E foi crescendo, foi devagar, foi aumentando. E hoje, graças a Deus, tem sido um sucesso aí, né? Mas dá muito trabalho, é isso que você falou. Não tem nada assim, eu tenho muito pé no chão. Dá para ganhar dinheiro com digital? Dá. Mas dá muito trabalho, mas põe muito trabalho nisso, né? Porque demora. Você vê que eu comecei em 2019, final de 2019, vamos para 2020. Foi 2020, 21, 22, 23, 4 anos, sim, sem ganhar um tostão. Ganhava, mas o que gastava. Então, sem enfiar um real no bolso. 2024 que começou a dar um retorno maior, né? Uhum. Lógico, tem formas de escalar isso mais rápido, mas assim, é um esforço muito grande. Mas assim, vale a pena. Vale a pena porque é bacana, você ajuda pessoas que você não ajudaria do presencial. É bacana que te dá um retorno também para a sua empresa presencial, se você tem uma empresa presencial. E dá outra visão para você. Você conhece pessoas que você não conheceria, né? Você ajuda outras pessoas. Mas sempre o objetivo tem que ser ajudar. Quando você tem o objetivo de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas para o bem, né? Você
o retorno vem, né? Então, não tem dúvida que vem. Mas tem que ser na integridade, tem que ser com simplicidade, com uma linguagem que a pessoa entenda, né? Eu acho que isso que foi o grande diferencial meu também no digital, que eu nunca falei linguagem em termos técnicos. Eu falo que a mãe, né? O que a mãe precisa entender. Eu pego uma fraldinha de cocô ali e mostro, a fralda de cocô. O cocô pode ser assim, eu não falo fezes. Eu tenho que falar uma linguagem que todo mundo entenda, né? Lógico que fezes também todo mundo entende, mas assim, e outras questões, né? Qualquer ferida na pele, eu Ao invés de falar o tal. pediatrês, você conversa a linguagem que a mãe... Que a mãe entende, é isso. Então, com simplicidade, tranquilidade ali, levando aquilo que a pessoa precisa saber de uma forma tranquila, íntegra e de uma forma gratuita, e tendo também o outro lado pago e tem para todo mundo, tem para todo gosto. Fabiano, quando você começou no digital para atender as mães que já eram suas clientes. Aí eu lembro também que um dia você me mandou uma mensagem falando assim, Ronan, agora tá legal porque eu tô conseguindo atender mães que os filhos não são meus pacientes. E aí você estava conseguindo ajudar mais mães. E agora eu vou falar assim de um jeito, igual você falou, sem usar o empreendedores, né? E aí você começou a ganhar dinheiro com mães, ajudando mães que você não teria condição de ajudar no consultório por limitação geográfica. Eu lembro que você me falou que você estava com mãe em estados que você nem nunca foi. Então, você já estava conseguindo chegar no digital, ajudando mães em lugares que você nunca imaginou chegar, não foi isso, Fabiano? Você lembra disso, assim, quando começou a chegar mães de muito longe? Sim, hoje tem alunas do meu projeto de mais de 20 países diferentes. Né? Mais de 20 países, Fabiano? Sem contar os estados, acho que todos os estados do Brasil. E assim, isso que é a mágica do digital, né? Uhum. Tem muita brasileira, né, que vai para fora e tem filho lá, mas não consegue o atendimento médico e as orientações. Às vezes até consegue atendimento, mas as orientações, né? Muita gente reclama do Brasil, mas nessa parte principalmente na parte de pediatria, de atendimento, qualquer posto de saúde que você vai no Brasil, tem médico, né? Mesmo que você fique na fila, vai no pronto-socorro, tem. Fora daqui, você vai nos Estados Unidos, Inglaterra, você tem que pagar e pagar caro, e mesmo assim, às vezes não consegue aquele profissional que você queria, né? Uhum. Então, as mães ficam realmente desprotegidas aí. E aí, esse projeto veio a calhar. E foi justamente, eu lancei ele em 2019, veio a pandemia, e aí na pandemia, que começou, inicialmente era para ajudar as mães do meu consultório, e começou outras mães a entrarem. E aí criou esse movimento que é gigantesco. Mas no início dá muito trabalho e pouco retorno. E depois continua dando muito trabalho, mas aumenta o retorno. Fabiano, O trabalho nunca para. Então você conseguiu algo que muitos médicos desejam. Inclusive eu tenho sido muito procurado por médicos que querem ter mais uma fonte de renda e tudo. Você conseguiu algo que, através de outro caminho, eu também consegui. Que através da minha franquia hoje eu consigo atender mais empresários, eu tenho minha agenda cheia, mas junto com os meus franqueados eu consigo atender mais empresários do que eu sozinho atenderia. Então, a minha forma de escalar foi através da franquia. E a vantagem é porque tem franqueado meu que hoje é 1000 vezes melhor do que eu em determinadas áreas, né? Na área financeira, na área de processos internos e tal, tem franqueado meu que é 1000 vezes melhor do que eu e tudo. E aí, Fabiano, você chegou lá. Você chegou onde muitos médicos gostariam de ter, ou muitos prestadores de serviço. Você já falou muito da ilusão de que não é dinheiro fácil. Eu aprendi, eu também sou muito assediado. Ronan, vamos lançar um infoproduto seu, vamos lançar um infoproduto. Eu já calculei, Fabiano, eu gastei quase R$500 mil acreditando nessas promessas de gente que vinha até mim e falando, Ronan, eu vou te lançar, vai ser fácil, você vai ser o expert, deixa que o resto eu faço. Só grava os conteúdos para mim que deixa que o resto eu faço. Eu já gastei quase R$500 mil tentando ir para o digital, acreditando nessas promessas. Então, uma missão que eu tenho aqui nesse episódio é o seguinte, Fabiano. Mitos e verdades do digital. Uma coisa que eu aprendi é que não dá para ir para o digital só no tempo livre. É um outro negócio que você está abrindo. Não adianta achar que, tipo assim, eu, por exemplo, entre o intervalo de um cliente meu e outro, eu vou gravar um vídeo de 10 minutos lá e que esse trem vai bombar e eu vou ganhar dinheiro dormindo. É um outro negócio. É um outro negócio.
o comportamento do cliente na minha consultoria é um, e esse mesmo cliente, quando ele compra um infoproduto meu, ele se comporta de forma diferente. O que é um grande mito que você ouvia ou que você mesmo acreditava do digital e que você fala assim, é mito, eu custei aprender isso aí foi uma frustração para mim ou não? O que você diria em termos de mito para quem está nos ouvindo hoje e quer ir para o digital, Fabiano? O maior de todos, Aham. pode falar aqui, o maior de todos é liberdade geográfica. Isso não existe, liberdade geográfica. Eu brinco, tem um personal, né, que eu faço academia lá. Ele falou, você não vem malhar hoje, não? Eu falei, não, hoje não dá pra ir, não. Liberdade geográfica, né? Ele escreve pra mim. Já sabe que eu falo com ele. Mas assim, isso é ilusão. Não dá. Aí fala assim, não. Aí o pessoal lá que vende, cursos ensinando a você ter um curso, né? Fala, não, você pode trabalhar da praia, você pode não sei o quê. Realmente, teve uma vez que eu fui pra praia, geralmente a gente vai pra praia, e vai na quinta e volta no domingo, né? Aham. E olha lá. Aí um dia eu fui e fiquei 15 dias. Falei, nossa, realmente o digital me dá essa liberdade, né? Eu tô trabalhando ali. Só que eu fiquei 15 dias na praia trabalhando. Então, a liberdade geográfica, minha família estava toda lá na beira da praia e eu estava trabalhando. Eu ia lá no horário do almoço e tal. Era mais legal do que estar em casa, às vezes, mas eu cheguei à conclusão, falei assim, gente, eu não quero poder trabalhar da praia, eu quero poder ir para a praia tranquilo, né? E sem precisar trabalhar. Uhum. Então, assim, é uma ilusão essa questão de liberdade geográfica. Te dá liberdade geográfica, você pode trabalhar do computador, de onde você quiser, mas você tem que ficar de frente pro computador, né? O que adianta você estar ali nas Bahamas mexendo no computador? Então, dá muito trabalho. É isso que o Rona falou. Não adianta você ficar, vai ser no tempo livre, não. Para você conseguir viver do digital, você tem que dedicar muito e muito e muito e muito e muito, e demora para colher. É bom? É bom. Eu arrependo de tentar de jeito nenhum, faria tudo de novo, né? Mas é algo que você demanda muito tempo, mas é muito bom, mas não é igual quem vende os cursos que ensinam a você ter um produto fala. Não é rápido, não é fácil, é demorado e é desgastante, assim como qualquer outro negócio. Chega num momento que você está cansado, mas você tem que fazer, né? Você tem que fazer postar, tem que estar sempre ali aparecendo, que se você não aparece, a audiência cai, e aí o engajamento cai, se o engajamento cai, as pessoas diminuem a ida no seu... É como se você tivesse uma loja que está aberta ali, se as pessoas não estão passando em frente à sua loja, a sua loja não vende, né? Uhum. Então, no digital, é uma loja também, que você tem, só que para as pessoas estarem indo ali, você tem que estar entregando conteúdo todo dia. Então, dá muito trabalho, mas é gostoso, eu gosto muito, né? Eu vejo que o lado bom do digital é que ele fortalece o seu produto físico. Ele tem tudo para fortalecer. Se você tem um produto físico e vai para o digital, ele te dá mais porta, mais pessoas te buscando, né? Justamente pelo que você falou, autoridade. E a contrapartida é que você ajuda pessoas que normalmente você não ajudaria no presencial, né? Então tem esse lado bom de você saber que você está ajudando outras pessoas. Você consegue escalar mais o seu produto do que só no presencial. Mas que dá muito trabalho. E esse mito da liberdade geográfica, isso é um mito brabo. Não é? Um dos mitos, assim, que eu acredito que é frustrante também para a maioria das pessoas é o tal do ganhar dinheiro dormindo. Porque, assim, tá bom, a venda foi realizada enquanto você estava dormindo. Mas e o tanto que você trabalhou durante o dia para aquela venda acontecer à noite, né? Assim, eu mesmo te acompanho lá, entro numas lives que você faz e tal. Às vezes é live 7 horas da manhã, às vezes é live 8 horas da noite e tal. Igual quando fala assim, faturar 6 dígitos, fazer 6 em 7. Faturar 6 dígitos em 7 dias. Eu super concordo que o faturamento foi em 7 dias. Mas são 6 meses trabalhando para você faturar 6 dígitos em 7 dias. Então, na verdade, se você for dividir esses 6 dígitos nos 6 meses que você trabalhou antes, né? Tem aula gratuita, tem gravação de conteúdo, tem isso, tem aquilo. Então, assim, as pessoas têm que prestar atenção assim. Faturar 6 dígitos em 7 dias. Ok, a promessa é válida. Só que não se tem ideia do tanto que se trabalha antes para chegar naquela semana de carrinho aberto,
faturar os 6 dígitos, né, Fabiano? É igual o Bolt lá, né? Correu 8 segundos, 100 metros, mas para ele chegar ali naqueles 8 segundos, ele Treinou foram 4 anos de treino, né? Então, assim, mas eu acho que isso talvez é para tudo na vida, né? A pessoa só não pode entrar iludida, achando que é fácil, que é rápido, e não é, né? Mas realmente a pessoa consegue, mas é muita dedicação, né? Como tudo, né? Acho que todo negócio, né? É muita dedicação e demora um tempo. É o que você falou, é uma nova empresa, é um outro. Não é, você não consegue ir ali, né, no tempo livre resolver. Você tem que dedicar mesmo para que funcione, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é para tudo na vida, né? Mas muitas pessoas entram no digital iludidos, acreditando em promessas de ganhar dinheiro fácil e tal. E não é nada disso. Você pode até dar sorte em algum momento ali, mas assim, o negócio não se sustenta, não. Não se sustenta. Se você não tiver uma estrutura boa, se você não tiver o pé no chão, saber que é o dia a dia ali, que é a médio e longo prazo que você vai... Que é o longo prazo mesmo, longo prazo. Massa. Fabiano, estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast aqui, do episódio 041. Quero te agradecer demais aí, com certeza a sua história, além de inspiradora, muito do que se apresentou aqui. Se eu tivesse assistindo o episódio, esse episódio nosso tá mais ou menos com quanto tempo de duração aí, pessoal, da produção aí? 1 hora e 24 minutos. 1 hora e 24 minutos que nós estamos aqui conversando. Se eu tivesse assistindo, inclusive eu vou assistir depois, ia durar 3 horas, porque eu assistiria assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui que o Fabiano falou e vou ver como é que eu aplico isso aqui. Muito aprendizado, muito conteúdo bacana nesses 90 minutos que a gente está aqui, um bate-papo muito legal. E o que o nosso podcast, o nosso episódio não pode terminar, que você não pode deixar de falar. E eu quero também que você deixe aí suas redes sociais aí, como é que te acha, as mães que estiverem nos assistindo também e tudo, como é que te acha aí? Pois é, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube também, o YouTube é Fabiano Tebas, pediatra, e o Instagram também, às vezes você consegue colocar aí, o Fabiano Tebas, pediatra também. E é isso, eu entrego muito conteúdo. Eu criei um canal do TikTok, mas nunca postei nada lá. Eu não consegui ter tempo, não. Mas no YouTube e no Instagram, principalmente no Instagram, eu posto todos os dias lá, pelo menos um vídeo e stories também, né? E carrossel, ajudando as pessoas aí. Aí, ó, no YouTube. Aí no YouTube. Dr. Fabiano Tebas. Depois procura os vídeos dos fantoches. Você coloca os antigos, você buscar no YouTube, assim, Fabiano Tebas fantoche, aí vocês vão achar. Tem os antigos, mas a qualidade péssima. Eu escondia atrás, assim, eu pegava o mói, né, na roça e fala mói de couve, assim. O fantoche escondia minha cabeça atrás do mói. Hoje em dia eu vejo, eu até arrepio. Eu falei, meu Deus, como é que eu tinha coragem de postar isso aí? Mas é isso, a gente tem que fazer na integridade para ajudar as pessoas. É isso, meu Instagram é Fabiano Tebas, pediatra, Fabiano Tebas, pediatra. E aí vocês vão lá que eu tenho certeza, principalmente quem tem um bebezinho aí até 2 anos, vai ajudar muito aí. Eu foco mais nessa parte que a gente chama de 1000 dias, né? O período de gestação, os primeiros 2 anos, o período de maior crescimento e desenvolvimento cerebral. E é o período que as mães mais ficam perdidas aí, né? Sem saber o que fazer. Então, eu foco muito. Eu falo de outras áreas da vida também, outras idades também, mas é a idade que eu foco mais, né? Os primeiros 1000 dias do bebê. Os primeiros 1000 dias do bebê é o mais importante aí para toda... E eu acho também que eu também sou pai, né, e tudo. São talvez, não os mais desafiadores, porque eu falo que criar filho é igual videogame. Cada fase tem um desafio diferente, né? Mas é o momento que talvez o seu filho tá ali mais frágil, mais dependente de você e tudo. Então, você sente mais insegurança. Por exemplo, a Mariana, ela nasceu em 2018. Então, o primeiro ano de vida dela, ela nasceu PIG, pequena para a idade gestacional. Né? Aí, o primeiro ano dela foi de muito cuidado com as vacinas, evitando levá-la em certos lugares e tal, que não sei o quê. Aí, foi o primeiro ano dela, ela nasceu em dezembro de 2018, o primeiro ano dela foi 2019. 2020 veio a pandemia. Aí que não podia sair de casa para nada, era o medo danado da Mariana pegar Covid e a gente não sabia como é que ia desenvolver o Covid numa criancinha de 1 ano e pouco, né? E tudo. Aí ela passou 2 anos praticamente dentro de casa. Quer dizer, 3. O primeiro ano dela de nascimento,
saía pouco, praticamente saía para ir ao pediatra, tomar as vacinas e voltava. O segundo ano, pandemia. O terceiro ano, saindo da pandemia. E realmente, assim, foi tenso, viu, bicho? Foi muito tenso. Então, realmente, os primeiros 1000 dias é um desafio muito grande aí. É bom que tenha profissionais cuidando das pessoas aí, Fabiano. Pois é. E ela deve ter trauma de sair de casa, né? Porque saía de casa, ia no pediatra, é chato pra ir pra criança. E ia tomar vacina, eu não quero ficar dentro de casa pra sempre. Mas eu acho que ela passou tanto tempo dentro de casa que hoje ela é rueira, rapaz. E agora ela não quer ir pra casa, viu? Tudo dela é justificativa para não ir pra casa ou pra sair de casa. Fantástico. Fabiano, muito obrigado, cara, de verdade. Tá? Espero que você aí tenha curtido tanto quanto eu curti. E se você conhece algum profissional que precisa se inspirar nessa história ou precisa aprender desse conteúdo aí, encaminha esse episódio para quem precisa assistir. Aliás, já aproveita aí e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. A gente está disponível o nosso episódio no YouTube e também no Spotify, tá bom? Quero agradecer a sua audiência. Eu sou Ronan Delfim. Quem quiser me achar aí nas redes sociais, @Ronan Delfim, Ronan com N de navio no final. Se digitar no Google Ronan Delfim, você não vai achar muitos charás meus, não. Com certeza você vai me encontrar lá. E eu tenho muito orgulho, Fabiano, de te conhecer esse profissional incrível, essa pessoa incrível que você é. E pode ter certeza que eu falo para todo mundo que você já foi nosso cliente, viu? Obrigado demais por ter confiado na gente. E você... fica com Deus e não perca o próximo episódio, episódio 042. Valeu, um abraço e até a próxima.